Então, a gente teve durante a semana do Transmute, a gente começou o programa Supere e enviamos materiais que iam desde o negócio até fazer um planejamento. Hoje a gente tem a webinar para finalizar a semana e a gente tem, eu sou Glória, esqueci minha apresentar, desculpa. Eu sou Glória, consultora da Prospere. Aqui a gente conta com a participação de Weslane, consultora da Prospere, diretora comercial, e Liliane, doutora Liliane, economista, que vai conversar com a gente sobre os cenários, ou o atual cenário. Para relembrar um pouco a jornada que a gente viveu durante essas semanas, a Semana Transmute, ela tinha o objetivo de fazer com que as empresas refletissem sobre aquilo que elas fazem, o que é que elas entregam e como é que elas podem entregar isso, não comprometendo os resultados financeiros durante a época da pandemia do coronavírus. Entendendo que o nível de vendas caiu para muitas empresas e elas precisam lidar com custos fixos, com folhas de pagamento e muitas outras situações na empresa, e a gente busca uma forma de fazer com que as empresas vejam isso, percebam isso e coloquem em prática nas suas empresas para conseguir superar essa crise. Também tivemos, durante a nossa jornada de conhecimento, uma etapa que falava sobre o planejamento financeiro e a importância da empresa se planejar e de planejar financeiramente como é que ela deve agir durante essa pandemia para conseguir arcar com as suas obrigações e também conseguir não ter prejuízo, mas ter um pouco de lucro durante essa pandemia. Nós vamos responder algumas perguntas que surgiram durante... A gente disponibilizou um canal de perguntas e vamos responder algumas perguntas dessas que foram enviadas pelas pessoas que participaram dessa semana Transmute. A primeira, a pessoa perguntou: mudar a proposta de valor da empresa significa remodelar o negócio todo? Não necessariamente. No início da nossa jornada de conhecimento, nós falamos sobre refletir aquilo que a empresa entrega, qual é a proposta de valor dela, o que é que ela propõe ao mercado entregar. Então, é mais no sentido de definir aquilo que você entrega para que você possa maximizar os seus resultados e gerenciar os seus custos de maneira que não impacte no resultado final para o cliente, do que mudar toda a proposta de valor. Mas isso pode ser feito. Se a empresa enxerga durante essa reflexão que ela precisa mudar a forma como ela responde ao mercado, ela pode mudar o seu modelo de negócio, que muitas empresas estão recorrendo durante essa pandemia porque não podem mais trabalhar da maneira como elas trabalhavam antes. Então, algumas empresas estão vivenciando essa mudança, mesmo que não seja uma alternativa delas. Mas não necessariamente. Bacana. Falar que de uma maneira geral é complicado, né? Isso, é complicado falar de maneira geral. Ter os segmentos, porque tem segmentos que saem ganhando muito mais com uma crise econômica que outros. Depende do segmento que você está trabalhando. Tem que ver o caso específico. Cada caso vai ser um caso. Como a gente estava falando, como o cenário agora é mais complexo e às vezes você está trabalhando numa perspectiva de um mês ou de uma semana, você tem que ter os casos específicos. E a economia, ela não trata todos os segmentos da mesma forma. Não é? Então, você está correta, depende. Depende. Dentro do cenário, o que é que a gente vai ter? O crédito vai mudar, não é isso? A taxa de juros vai mudar, não é? Então, a gente vai ter uma crise de liquidez, o dinheiro vai sumir. Então, a gente vai ter que ter uma política de crédito, não é isso? Então, vai ter o crédito mais barato, você vai poder negociar alguma dívida, as dívidas vão ser mais negociáveis. Então, o ambiente que está ruim,
vai ter que abrir as oportunidades. Sim. E tem que estudar e procurar ver. Mas com certeza vai ter uma política de crédito, já existe, né? Já tem uma política de crédito aí, indicada pelo governo, e a taxa de juros, que já caiu, e vai cair mais, provavelmente. Até os bancos estão já negociando, né? Com uma taxa de juros mais baixa. Aí você vai lá, renegocia a dívida. Porque é uma preocupação geral. É uma coisa que atinge todas as empresas, em níveis diferentes, e atinge níveis diferentes também, mas é uma preocupação geral. Sim, é uma preocupação geral. É previsto, né? Uma mudança completa em todos os ambientes, inclusive do consumidor, que é o que a empresa mais se preocupa. Ela quer ou manter a sua receita ou aumentar, né? Mas o consumo vai se retrair até por comportamento também, porque o consumidor ele vai ficar mais atento, ele vai querer economizar. Aí as atrações do consumo, para que tenha receita, né? Porque não tem receita sem consumo, né? Nós vamos ter que trabalhar com mais intensidade. Bem mais intensidade. Porque o consumidor é outro. Ele vai ser totalmente outro, né? Os valores mudaram, as prioridades mudaram. Isso precisa ser entendido. Valores, prioridades, não é isso? E o que a gente estava falando em termos de cenários, que o planejamento ficou mais, não é? Vamos dizer assim, mais relevante você planejar, e o horizonte, o prazo agora é bem menor, não é? Não pode deixar de ser feito, não. Ele precisa ser feito, ele precisa ser trabalhado. Semanalmente, mensalmente, porque é outro quadro totalmente diferente. Não é? E você pensar no que não tem vacina para o coronavírus, não é? A gente está na primeira fase da quarentena. A gente pode voltar e ter que voltar a ter quarentena novamente, porque não tem vacina. Não existe a vacina. Ela está prevista para sair daqui a um ano. Então, tudo isso que a gente está falando, que é um ciclo, a economia ela é de ciclo, e ela sempre tem a crise sempre volta. Não é? Do mesmo jeito que a gente tem o ápice da economia, a crise volta. Ela é cíclica. Ela cresce e cai. Então, mesmo que a gente volte, terá uma queda. Uma nova queda. A próxima pergunta. A próxima pergunta. Repõe o estoque a cada 3 meses, porém, durante a quarentena, houve uma queda significativa da demanda. O que devo fazer? Isso vai variar de empresa para empresa, obviamente, porque a relação do consumidor com cada produto que é vendido em cada empresa é diferente, e isso pode sofrer influências de acordo com as novas prioridades que as pessoas definem nessa época de coronavírus, muito por conta da redução no poder de compra dos consumidores. Então, para que o empresário ele não perca ou ele minimize as perdas, é necessário trabalhar as estratégias de comunicação, é necessário trabalhar a forma como se tem contato com o cliente, a forma como se vai vender, e recorrer a várias estratégias de vendas que podem auxiliá-lo na redução desse estoque. E também atentar para o planejamento. Você não pode planejar as vendas da maneira como era feita antes, porque o cenário mudou e o cenário muda constantemente. Então, a resposta do mercado hoje é uma, e a resposta do mercado amanhã pode ser outra. Então, deve-se estudar com cuidado qual a resposta que a sua empresa está tendo durante essa pandemia do coronavírus, para que você ajuste
o seu nível de compras, ajuste a data que faz compra, às vezes, o quanto você compra para cada coisa, e também, de acordo com o que foi visto durante a nossa jornada do conhecimento, é possível que você revise o que você usa para você produzir aquilo que você entrega. Então, com trabalho remoto, com as vendas online, muitas empresas podem ter modificado os custos que ela tem. Então, você pode atentar a isso para que você reduza os seus custos e você consiga rever o preço do seu produto também. Tem mais perguntas? Sim. A próxima foi: ação do isolamento, fazendo financiamento, é uma boa alternativa para quitar as dívidas? Os financiamentos e as renegociações. Ela perguntou se passando o distanciamento é um momento ideal para financiar as dívidas como se a empresa possui. O financiamento deve acontecer já nessa época, porque você não sabe até que momento a quarentena vai durar. Então, durante a quarentena, você tem estratégias do governo, empresas, bancos estão diminuindo a taxa de juros, empréstimos, medidas provisórias que auxiliam as empresas nisso. Então, deve-se aproveitar esse momento em que todos estão voltados para reduzir os impactos negativos na economia para que você renegocie as dívidas. E não deixar para que isso seja feito após a finalização do isolamento social, porque nem tem uma previsão de quando vai ser feita essa volta. Bacana. Professora, tem algo a acrescentar? Não. Em termos de renegociação de dívida, ela falou em tudo, né? Eu já vinha falando no crédito, na taxa de juros, pesquisar qual é o banco que está, ou a financeira que você pode negociar a menor taxa de juros possível, não é? E se preparar para a queda no consumo e a queda da economia, porque manter o consumo, não é, vai ser com muita estratégia. E outras estratégias, tem mais essa. Quando se fala no segmento, não é, você tem, por exemplo, restaurantes. Como é que os restaurantes vão atender um grande público? Se a população agora, provavelmente, né, a gente tem uma possibilidade de rejeitar, ou seja, de não querer estar em público, não é? Por um bom tempo, a gente, mesmo que a gente saia do isolamento, quem tem coragem de ir para uma festa agora? Como é que fica o lazer? Não é? Quando o público voltar, quando o consumidor voltar, ele vai querer entrar em ambientes de aglomeração? O receio vai permanecer, né? O receio vai permanecer. Enquanto a gente não tiver uma solução, enquanto a gente não tiver vamos dizer, a vacina, o público vai evitar as aglomerações. Não é? E aí as empresas vão contra isso e criar estratégias diferentes para conseguir alcançar esse público. Sim. Você fazer um ambiente, por exemplo, o ambiente do restaurante ser mais aconchegante, não é? Mais espaçoso, e simular mais a própria casa, o lar, né? Para deixar o cliente mais à vontade, Passar mais confiança, mais segurança. Confiança, segurança. Aí, para você ver como é complexo essa história da gente dizer de forma geral como é que deve se comportar, não é? Que é por isso que existe a necessidade de uma Prospere fazendo pesquisa, porque cada segmento tem a sua resposta. A gente pode responder de forma generalizada, mas cada segmento tem a sua resposta. Por exemplo, o impacto que vai ter na agricultura não é tão grande quanto o impacto que vai ter no lazer, por exemplo.
não é? Por quê? Gêneros de primeira necessidade, a gente está vendo aí. Está em plena crise, mas os supermercados estão funcionando, não é isso? Então, o setor agrícola não vai ter o mesmo impacto que vai ter, por exemplo, o imobiliário, a construção civil, não é? Você deixa de comprar casa, mas não deixa de comer. Então, isso é um exemplo de diferença entre setores. E é o exemplo por que precisa da pesquisa. Agora, mais do que nunca, precisa da pesquisa. Para se planejar, vai precisar pesquisar. Vamos passar para a próxima pergunta. Próxima e última. Quais os impactos das medidas de auxílio do governo? Crédito, auxílio emergencial e etc. No longo prazo. Auxílio. Eu não estou escutando. Glória está falando. Oi? Pode repetir, por favor? O auxílio do governo a longo prazo. Quais os impactos das medidas de auxílio de governo? Que é crédito, auxílio emergencial, etc., no longo prazo. No longo prazo? Quem responde? Posso começar? Posso começar. Estão sendo criadas essas medidas para auxiliar as empresas, para ajudar e diminuir os impactos que são gerados, inclusive das principais preocupações que as pessoas da sociedade e as empresas têm em relação a funcionários, porque é um peso muito grande das empresas, folha de pagamento e outras coisas. E com a medida provisória que foi lançada pelo governo, possibilita que a empresa permaneça com seus funcionários, reduzindo a jornada. Então, é uma medida alternativa para que você tenha que demitir seus funcionários e arcar com os custos que uma demissão provoca, que é um custo muito elevado, levando em conta que o nível de vendas caiu e as empresas precisam tomar decisões de forma mais cautelosa, evitando decisões precipitadas. Muitas empresas demitiram os funcionários assim que a pandemia do coronavírus começou, mas que poderiam estar utilizando agora essa medida provisória, por exemplo, se tivesse tido um planejamento um pouco mais cuidadoso, mais atenção na hora de tomar as decisões. E a professora quer continuar? Eu falo no nível econômico, né? O impacto de auxílio do governo. Olha, o impacto, o auxílio do governo, a importância dele e a finalidade dele é diminuir a recessão, mas a recessão ela já está prevista, não é? O FMI diz que mundialmente a gente vai ter uma queda de 3,3% do PIB no mundo. E no Brasil, a gente vai ter uma queda de 5,3%. Tá? É isso que o governo está querendo fazer, diminuir o impacto da crise. Não é? Qual é o impacto do crédito de governo? Diminuir a quebradeira. Tá? Porque assim, você pode, uma empresa quebra, vai à falência, mas o país não pode ir à falência. É isso que o governo faz. Ele atende ao país, tá? Claro que auxilia. E ele atende ao país porque o empresário é quem sustenta, né? Ou seja, o comércio vai sustenta a economia. Não é isso? É isso que o governo está fazendo. Ele põe o crédito para acudir à economia. O impacto é de diminuir a crise.
diminuir a crise, porque de onde vai sair a demanda mais? Que não seja do governo. Não é isso? Essa queda está considerada tão grande quanto uma guerra mundial. A depressão de 1930. Então, fazer uma política de crédito é uma teoria que tem que quando a demanda agregada cai, que demanda agregada ela tem quatro linhas, né? O governo deve entrar com o auxílio, né? E acredito que se não der resultado, ele tem que imprimir moeda, gente. Mas vai sair. À medida que a crise for chegando, ele vai interferindo na economia, com políticas macroeconômicas, né? A política fiscal mudou, vamos ter uma política monetária, que aí vem a taxa de juros, os créditos. O impacto é diminuir a crise. Não vai melhorar a vida de todo mundo, não. Ao contrário, a gente vai ter que economizar, todo mundo. Consumidor, empresário, governo. É uma queda na liquidez. Não tem dinheiro. A gente não vai ter dinheiro, não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Não é? Tem mais perguntas? Não, acredito que essa era a última, a Glória informou. Tendo em vista que a gente falou aqui, é necessário que as empresas permaneçam atentas às mudanças que estão acontecendo e que busquem todas as ajudas possíveis, todos os auxílios possíveis para que elas consigam permanecer ativas durante essa pandemia. Isso. Pronto, agora a senhora tem o momento da senhora falar sobre o cenário pós-pandemia. O que é que a gente pode esperar e como as empresas podem agir para que possam se recuperar? Para se recuperar? Como posso... Glória, o que esperar? Acho que a gente já falou tudo isso, né? Uma queda muito grande, né? Para o FMI 3,3% para o mundo e o Brasil passa de 5%, não é? Vai ser mais de 5%. Essa crise ela já vinha sendo indicada na Bolsa de Valores, isso já vinha, né? O corona só veio aprofundou a crise, que a crise econômica ela já vinha dando indicações. Principalmente no Brasil, porque a gente não só está numa crise econômica, a gente está numa crise econômica, política e social. A desigualdade no Brasil é grande, ela precisa diminuir para que as empresas possam ter mais consumo, ou seja, a renda tem que chegar no consumidor, não é? Então, se preparar para um ciclo de diminuição da renda, de uma forma geral. É isso que a gente tem que se preparar. A gente vai empobrecer. Não é? Mas eu vejo, assim, para as empresas, muitas oportunidades. Vocês não enxergam, não, oportunidades para as empresas? Sim, agindo de forma diferente, sim. Se posicionando de forma diferente, as empresas têm muitas oportunidades. Muitas coisas mudaram em decorrência dessa pandemia. Como a gente vinha falando no começo, a forma de trabalhar mudou, a forma de vender mudou, a forma de alcançar o cliente mudou. E essas oportunidades devem ser aproveitadas. Possui muita brecha, muita coisa que pode ser utilizada para que as empresas inovem e alcancem coisas que elas não estavam alcançando antes. Mas é necessário que elas se preparem e respondam de forma diferente. Quando a pandemia passar, o mercado não vai funcionar da mesma maneira, as coisas não voltam a ser da mesma maneira que eram antes, porque isso modificou a forma como a sociedade convive. Então, não se pode esperar que as coisas voltem a ser como elas eram antes, porque existia uma ruptura agora com a pandemia do coronavírus e
vai funcionar de maneira diferente quando o distanciamento social voltar. Até porque vai ser feito em progresso. Não vai ser, voltamos do distanciamento social e a economia voltou e está todo mundo bem. É uma coisa que vai acontecer gradualmente. Então, as empresas precisam se preparar para um cenário em que o poder de consumo mudou, as prioridades das pessoas mudaram, mas que existem oportunidades, elas precisam enxergar, voltar o olhar para essas oportunidades e desenhar uma forma de atender essas novas necessidades que as pessoas sentem. Mas, exato. Na prática, eu vi atendimento drive. Quando você fala em diminuição de custos, você percebe na prática o quanto de custos as empresas podem diminuir. Quer dizer, demissão talvez tenha, né? Porque o desemprego vai aumentar, né? Ele vai pular para 14% o desemprego. Mas, assim, ontem nós saímos e o atendimento de um jantar, nós jantamos fora, dentro do carro. E o estacionamento estava cheio de carro e o pessoal estava levando a comida para os carros. Não é? Então, a diminuição do custo que você vai ter em relação a isso. Eu sei que tem muitas estratégias ainda em administração, que é despertar novos consumos, despertar novos produtos, que você vai ter que despertar tudo isso. Como é que você vai fazer isso com o pessoal dentro do carro? Não é? É muito legal você despertar o consumidor ele passeando no shopping. Você desperta até com uma vitrine, não é? Com a degustação. Então, se você passa a fazer tudo à distância, você está diminuindo muito essa atração do cliente. Não é? Mas pode-se diminuir custos, por exemplo, com trabalho remoto. A gente está vendo isso. Está percebendo isso. Empresas aqui, inclusive empresas aqui do Vale, muitas empresas estão adotando o trabalho remoto. Isso. Empresas com mais de 200 funcionários estão adotando trabalho remoto. Sim, você monta um escritório em casa, não é? Faz a reunião em casa, e isso é uma diminuição de custo imensa. Não é? Você vai diminuir custo de eletricidade, custo de aluguel, é uma série de coisas que você vai diminuir. Certo que tem ainda o trabalho repetitivo, tudo isso, mas a gente vai ter que procurar soluções, né? Diminuir custos para poder, não sei nem se é para aumentar a receita, é para se manter vivo, né? E sobreviver no mercado. Superar. Gostaria de aumentar a receita também. Qual é a resposta para aumentar? Eu estava lendo lá no El País, né, que o espaço do comércio tem que se reconfigurar completamente, como a gente falou, não é? Sim. E muitas empresas já sentiram isso, né? Inclusive bares, inclusive de transporte, aplicativo de transporte, vouchers para serem utilizados após a quarentena, salões de beleza vendendo antecipadamente, festas vendendo antecipadamente. Então, as empresas estão recorrendo a medidas alternativas para conseguir se manter durante essa pandemia, e essas medidas alternativas podem ser mantidas após. Pois é, uma proatividade necessária dos empresários. Por isso que isso não tem sinergia com a cultura organizacional, que não conversa com a sociedade, não conversa com a pesquisa, como a gente estava discutindo anteriormente. É uma outra cultura, que precisa não de ficar esperando resposta do consumidor, mas ir para cima dele. Esse novo consumidor, ansioso e retraído. Ainda tem mais essa.
ele não é mais o consumidor que a gente conhece. E as empresas precisam se outra para entender isso, senão vou perder o consumidor. A dificuldade aqui é a gente não saber qual é o setor que a gente está falando. Qual é o setor que a gente está falando? É preciso saber qual é o setor. Por exemplo, se for educação, o que é que vocês acham que vai acontecer com o setor da educação? Educação à distância, cada vez mais. Vai alavancar. Sim, E o outro vai entrar em declínio. A gente vai ter que mesclar aí educação à distância com presencial. Aí você tem a dificuldade no Brasil do acesso à tecnologia, gente. Ela é muito desigual. O acesso à tecnologia não é tão simples assim, não. Agora mesmo no isolamento, eu quis dar aula à distância. Mas tem aluno que mora longe, tá na roça, não consegue ter o acesso, como é que fica? Aí você não consegue trabalhar assim, né? Então, eu acho que é mais um dever do governo, não é? A acessibilidade à tecnologia. Porque tudo vai funcionar em cima de mais tecnologia. Ou seja, nem sei se é mais tecnologia, né? É a gente trabalhar mais de forma tecnológica, né? Mas vamos diminuir custos, não é? E ver as novas oportunidades. Porque eu me senti muita vontade em receber o produto no carro. Estou em casa. Farmácia. Farmácia, sim, exato. Aí quando não, você, né? Eu fui vacinada no carro. Não é? Então a fila era de carro. Aí as pessoas nem desciam. Então não ficava aquela fila enorme. O banco devia ser também, né? Porque a Caixa está com um problema aí grande, né? Bem, o que eu entendo da diminuição dos custos está muito voltada ao comportamento da empresa. Mudar completamente. Esses estoques, por exemplo, né? Como é que eles estão sendo feitos? É o estoque mínimo, a rotatividade é grande, porque planejar mensalmente, a experiência que eu com rotação de estoque era diária. A professora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não. Então, a gente vai encerrar por aqui o nosso webinar, resumindo que a gente deve se atentar aos custos das empresas e às oportunidades que surgem, tanto em relação a novas aberturas no mercado, quanto a auxílios e outras coisas que podem surgir para que ajude a diminuir os impactos dessa crise. E agradecemos a presença de todos vocês. E faço a lembrança de que semana que vem estaremos trabalhando sobre marketing digital, estratégias de vendas e... Qual outro assunto, Glória? E gerenciamento de redes sociais. Então, vai ser um assunto mais prático. Esse assunto tinha o objetivo de fazer com que existisse a reflexão por parte das empresas daquilo que elas fazem, aquilo que elas poderiam mudar nos seus custos para que consigam atender as novas necessidades que estão surgindo em decorrência da Covid-19. Nas próximas semanas também vamos falar sobre gestão de pessoas, vamos falar sobre estratégia de negócios, e vocês podem acompanhar através do e-mail. Quem ainda não fez a inscrição no programa Supere, pode fazer através da nossa rede social. No Instagram, Supere Júnior, pode procurar nosso Instagram, nosso Facebook ou o site e fazer a inscrição para que receba os próximos. No Instagram a gente está sempre compartilhando qual o assunto que está sendo tratado, qual a área da
a semana, compartilhando ferramentas, dando dicas e etc. Professora Liliane, em nome da PASPER, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço vocês. E é sempre bom estar conversando com a senhora e estar aprendendo mais. Eu também aprendo demais. Muito obrigada também, o convite. Obrigada. Viu? Foi muito enriquecedor. Tá? E, se precisar, a gente conversa mais. Chama outros professores para discutir. Uma opinião de um professor, né? 3 alunos, um professor e convida um empresário. Não é? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Tchau, boa noite e até mais. Até. Parabéns.